Olá, tudo bem? Eu sou a professora Idérica Nascimento. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre departamento de pessoal. No assunto de hoje, você aprenderá a distinguir sobre férias, 13º salário e encargos sociais. Regulamentação das férias. Por que este é um assunto tão importante? As férias é um assunto muito importante porque é o momento de lazer e descanso do trabalhador. Mas para o trabalhador brasileiro não foi sempre assim. Essa foi uma conquista ao longo de muitos e muitos anos. Somente no governo de Getúlio Vargas, em 1943, com a consolidação das leis trabalhistas, é que as férias foram regulamentadas. Férias. O que são? Onde fazer o registro de férias? Férias é o período de descanso anual que o trabalhador tem direito. Então, é um dever do empregador conceder as férias de 12 em 12 meses. Esse período é chamado de período aquisitivo. As férias, ela deve ser anotada na carteira de trabalho, na folha ou ficha de registro do empregado. Acompanhe comigo agora o direito às férias sem prejuízo de remuneração. Direito às férias sem prejuízo da remuneração. Apenas o trabalhador que não faltar mais de 5 dias durante o ano é que terá direito a 30 dias corridos de férias. O trabalhador que tiver de 6 a 14 faltas terá direito apenas a 24 dias corridos. Terá direito a 18 dias corridos de férias quando o trabalhador tiver de 15 a 23 faltas. E aquele que faltou de 24 a 32 dias terá direito apenas a 12 dias corridos. Como você teve a oportunidade de ver, os dias de utilização de férias, ou seja, os dias corridos de férias, vai depender do número de faltas que o trabalhador teve no período aquisitivo. Vamos entender melhor agora sobre a perda ao direito das férias. Perda do direito às férias. Não terá direito o empregado que, no curso do período aquisitivo, permaneça em licença remunerada por mais de 30 dias, deixe de trabalhar por mais de 30 dias em decorrência de paralisação. Sobre as férias remuneradas, um exemplo seria a licença maternidade, licença de saúde, etc. Quanto à paralisação da empresa, um exemplo seria um maquinário quebrado, uma tubulação que quebrou e teve que paralisar total ou parcialmente os serviços da empresa, e isso se for por um período de mais de 30 dias. Peça demissão e não seja readmitido dentro de 60 dias, permaneça recebendo auxílio-doença por mais de 180 dias. Como você pôde ver, a perda do direito às férias é decorrente de vários motivos. Sobre esse assunto, vamos ver um vídeo? Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo. O período aquisitivo é aquele período que o empregado adquire o direito às férias. São os primeiros 12 meses de contrato. Trabalha-se 12 meses, adquire 30 dias de férias para serem gozados nos 11 meses posteriores. É o chamado período concessivo. Então, o que é que diz o inciso primeiro? Que você vai perder o direito às férias. Deixar o emprego e não for readmitido em 60 dias subsequentes. Isso era uma modalidade antiga que tinha de se demitir e se admitir. Essa quitação do contrato tinha uma certa validade. Hoje em dia isso é pouco usado. Então, esse inciso primeiro não tem muita eficácia. O inciso segundo, permanecer em gozo de licença, não explicita a licença, com percepção de salários por mais de 30 dias. Então, se você ficar em casa, por qualquer que seja a licença, sendo remunerado com salários por mais de 30 dias, não terá direito às férias. Esse período aquisitivo ele já está sendo pago, né, os 30 dias de férias referentes a ele nesse seu afastamento. O inciso terceiro, deixar de trabalhar com percepção do salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa. Isso aqui é um meio que férias coletivas. A empresa pode, por um motivo de força maior, decidir pela sua paralisação. Isso acontece muito nos casos de calamidade, essas enchentes que nós temos acompanhado no sul do país. Então, nesse caso, se o empregado deixa de trabalhar recebendo o salário por mais de 30 dias, ele não terá direito
a mais um período de férias. Isso já será considerado os 30 dias de descanso. O inciso quarto, tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. Então, isso aqui foi o Decreto-Lei 1535 de 77, que já vem prevendo isso. Se houver esse afastamento por 6 meses, mesmo que descontínuos, pela Previdência Social, recebendo o benefício da Previdência, você não terá direito também aos 30 dias de férias. O parágrafo 1º desse inciso, a interrupção da prestação de serviço será anotada em carteira, tem que ser registrado para que fique historiado esse fato. E o segundo diz, iniciar-se o decurso de novo período aquisitivo quando o empregado, após o implemento de qualquer das condições previstas nesse artigo, retornar ao serviço. Depois desse afastamento de 30 dias remunerado pelo salário ou de 6 meses pelo benefício previdenciário, quando você retornar, começa uma nova contagem de período aquisitivo. Não será mais daquela data que você foi admitido. Será inaugurada uma nova data de período aquisitivo. A partir dali, do seu retorno, a cada 12 meses você terá direito a um período de férias. O parágrafo 3º diz que a empresa tem que comunicar isso ao Ministério do Trabalho, obviamente com antecedência, ele fixa aqui mínima de 15 dias, para que o Ministério acompanhe e entenda o porquê você, trabalhador, não saiu de férias quando deveria sair. Não saiu, perdeu o direito de sair porque houve essa compensação. Como você viu no vídeo, a perda do direito às férias, de acordo com a CLT, existem diferentes motivos e critérios. Então você fique sempre atento, sempre que necessário, consulte a CLT para não cometer enganos que possam trazer prejuízos tanto à empresa quanto para o trabalhador. Período de concessão de férias. Férias do trabalhador estudante menor de 18 anos, férias de empregados menores de 18 anos e maiores de 50 anos de idade, férias para os trabalhadores em geral, casos excepcionais. O período de concessão de férias, o ideal é que seja negociado entre as duas partes, ou seja, o melhor período para o trabalhador, no entanto, sem prejuízo para as atividades da empresa. No que se refere ao trabalhador estudante menor de 18 anos, a lei obriga ao empregador que esse período seja no período de férias estudantil. Quanto ao trabalhador menor de 18 anos e maior de 50 anos, as férias não podem ser fracionadas. Ela tem que ser utilizada de uma única vez. Para os trabalhadores, de um modo geral, o período de férias ele pode ser fracionado em dois períodos. Quanto aos casos especiais, que a lei não especifica quais são esses casos, ele pode ser fracionado desde que o período mínimo não seja inferior a 10 dias. Abono pecuniário. O que é? E o que inclui no cálculo? O abono pecuniário é aquilo que é coloquialmente ou informalmente ou popularmente chamado de vender as férias para a empresa. Fique atento porque o trabalhador só pode vender no máximo 10 dias. O que vai ser computado no cálculo? Vai ser tudo que o trabalhador ganhar. Por exemplo, as horas extraordinárias, os adicionais, a gratificação como quinquênio, enfim, tudo que o trabalhador ganhou. Abono de 1/3 constitucional. O que é? 1/3 constitucional refere-se a 1/3 de férias. É o que popularmente chamamos de 1/3 de férias. Esse terço de férias ele vai ser acrescentado ao salário que o trabalhador tem direito. Em 1943, foi regulamentada as férias, mas somente em 1988 que a Constituição Federal regulamentou esse abono de 1/3 de férias. Férias coletivas. Quando acontecem e como proceder? As férias coletivas acontecem quando determinada empresa decide conceder férias para todos os seus empregados. Isso é comum em algum setor da economia. Pode acontecer também que uma determinada empresa decida dar férias coletivas para uma determinada seção ou departamento daquela empresa. A empresa ela precisa comunicar à Delegacia Regional do Trabalho, bem como ao sindicato da categoria. Cálculo de férias.
O trabalhador deve receber 2 dias antes de sair de férias o salário adiantado referente ao mês de férias mais 1/3 de férias, o abono constitucional. Aluno, fique atento. O pagamento das férias deve ser até 2 dias antes da saída do trabalhador. Que tal agora exercitarmos o cálculo de férias? Imagine um trabalhador com salário de R$ 1.500. Para receber o abono constitucional, você vai dividir por 3, que nesse caso encontra R$ 500. Então, R$ 1.500 mais 500, que é o terço de férias, ou seja, o abono constitucional, você encontra o valor de R$ 2.000. Nesses R$ 2.000, você vai aplicar a tabela do INSS, que nesse caso é 11%. Então, você encontra o valor de R$ 220. R$ 2.000, que é o salário, mais 1/3 de férias, menos R$ 220, que é o desconto do INSS, encontra-se o valor de R$ 1.780. Esse é o salário das férias. Você viu como é fácil fazer um cálculo das férias? Mas não esqueça a questão do imposto de renda. Você tem que consultar a tabela do imposto de renda para saber se esse valor vai incidir o imposto. Outra coisa que você deve ficar atento, para fazer o cálculo do terço de férias, ou seja, do abono constitucional, você tem que somar todos os valores que o empregado recebeu e não apenas o salário. Fique atento ao nosso próximo assunto. Iremos falar sobre 13º salário. 13º salário. Quem tem direito? Quais as formas de pagamento? Tem direito ao 13º salário todo empregado, que tenha carteira assinada ou não. Quanto ao pagamento, o empregador deve pagar em 2 parcelas, sendo a primeira, ou seja, 50%, no período de 1º de fevereiro até 30 de novembro. A segunda parcela, ou seja, os outros 50%, deve ser pago até o dia 20 de dezembro. O empregador que assim não agir, ele pode ser punido por lei porque está com a prática ilegal. Base do cálculo do 13º salário, fórmula para cálculo. Aluno, fique atento. Para o cálculo do 13º, além do salário, você vai considerar outros rendimentos. Por exemplo, horas extras, adicionais, comissões e qualquer outro rendimento que o trabalhador tenha recebido nesse período. A forma para o cálculo do 13º é muito simples. É a seguinte: é o valor do salário dividido por 12 vezes o número de meses trabalhado. Simples assim. Vamos falar agora sobre encargos sociais? Encargos sociais, o que são? Para que servem? Os encargos sociais são as taxas ou contribuições pagas pelo empregador ao governo incidentes sobre a folha de pagamento da empresa. E elas servem para o governo financiar as políticas públicas que beneficiam o trabalhador de uma forma indireta, tipo educação, saúde e lazer. Tipos de encargos: Seguridade e Previdência Social, INSS, ou Planos de Seguridade Social do Serviço Público, PSS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e Salário Educação. Aluno, fique bastante atento, porque cada taxa dessa ou encargo tem o seu percentual. Sugiro que você consulte os sites específicos, por exemplo, o site do FGTS, o site do INSS. PIS/PASEP, Sistema S, que é composto por Senar, Senac, Sesc, Sescop, Senai, SESI, SEST, Senat, Sebrae, DPC, INCRA e Fundo. No caso do Sistema S, consulte se sua empresa paga algum e qual. Encargos trabalhistas. O que são? Os encargos trabalhistas são todos os valores pagos ao empregado no final de cada mês ou no fim do contrato. Quais são os encargos trabalhistas? Férias, adicional de férias, 13º salário, adicional de remuneração, tipo hora extra, hora noturna, insalubridade, periculosidade e ausência remunerada. Como você viu, os encargos trabalhistas são valores pagos ao empregado. Vamos ver mais alguns. Licenças,
Repouso remunerado, também conhecido como descanso semanal remunerado, DSR. Feriado, rescisão contratual, vale transporte. Aluno, você percebeu a diferença entre encargos sociais e encargos trabalhistas? Vamos lembrar. Os encargos sociais são valores que a empresa paga ao governo. Os encargos trabalhistas, a empresa paga ao trabalhador. Essa é a diferença. Dessa forma, chegamos ao final dos nossos estudos da competência 5 do Departamento de Pessoal. Espero que você tenha aproveitado bastante. Até a próxima!